Bom dia. Bom dia. Pela primeira vez no híbrido, bem-vindos a todos que estão aqui, claro, e aos que estão aqui na tela conosco. É um prazer ter aqui conosco hoje para abrir o nosso ciclo de debates, diversidade e democracia no Brasil, o que é um tema amplíssimo, e nós vamos começar falando sobre diálogos regenerativos. Então, é um prazer receber o Fábio Scarano, no nosso ciclo de debates, e a Moema Salgado. O Fábio, ele é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, com doutorado em Ecologia na Universidade de St. Andrews. É professor titular de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no nosso meio universitário, desde 1993, e é responsável pela recém-lançada Cátedra Unesco de Futuros do Museu do Amanhã. Moema Salgado, ela trabalha no Instituto de Religião do ISER, antigamente se chamava Instituto Superior de Religião ISER, por isso o S, faço questão de explicar, porque eu acho que todo mundo se pergunta, mas aí eles tiveram um debate interno e chegaram à conclusão de que não ficava bem se chamar de superior, né? Se autodenominar superior, então virou Instituto de Estudos da Religião. A Moema cursou História na UERJ, e ela tem especialização em organizações internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, o famoso Sciences Po. Gestão de projetos culturais e sociais em organismos públicos e privados no Brasil, na França e no Haiti. Ela trabalha atualmente, como eu já disse, no Instituto de Estudos da Religião, como coordenadora de articulação institucional. Então, são duas pessoas que, inclusive, não está dito aqui, mas que vêm trabalhando em alguns projetos juntos há algum tempo, e vai ser muito bom começar essa conversa. Em primeiro, a palavra com o Fábio, e depois a Moema completa. Muito obrigada aos dois por aceitar nosso convite para abrir esse ciclo. É um imenso prazer, muito obrigado a vocês, uma satisfação estar junto aqui, ainda mais sabendo que é a primeira vez, né, em muito tempo que tem uma parte presencial. E aí eu acho que esse formato híbrido, de uma certa maneira, ajuda, né, a participação. Né? Não é uma cidade tão grande, tudo tão longe, trânsito. Então, por tudo isso, é uma imensa satisfação estar aqui. E esse tema é um tema que nos é muito caro e que eu tenho que dizer que muito sobre isso eu aprendi na prática com a minha querida Moema aqui. Então, eu vou tentar ser rápido para ter mais tempo aqui da gente discutir um pouco essas ideias. Bom, acho que resumir um histórico aqui de muitos anos da humanidade, ou pelo menos da modernidade, com que a Hannah Arendt chamava de dupla alienação. Ela dizia, ali no pós-guerra, que a gente tinha, o ser humano moderno tinha se alienado do mundo, né, que nos cerca, ou seja, das outras pessoas, da natureza, e a gente tinha se alienado da Terra também, ela dizia. E ele começa mais ou menos essa corrida espacial, né? E a gente passa a olhar para outros planetas como se aqui já não desse mais. Né? Você tem essa curiosidade se é possível viver em outros planetas. E o que a Hannah Arendt chama de dupla alienação seria o resultado disso, dessa aparente separação do ser humano da natureza, é o que nos leva ao Antropoceno, que é esse período no qual o nosso impacto sobre o planeta é de tal monta que indicadores médios de clima, de biodiversidade, de deposição de nitrogênio, tudo isso saiu do eixo. Eu trabalhei por alguns anos no IPCC, no painel da ONU do Clima, e no painel da ONU de Biodiversidade também, que é o IPBES. E é impressionante, assim, eu me lembro, na primeira reunião do IPCC que eu participei, em 2011, era o Rajendra Pachauri, que era o chefe, ele nos reuniu e ele falou, olha, a gente é reconhecido pelas más notícias, vamos tentar trazer algumas boas. Então, o relatório de 2014 tentou trazer, mas não é um cenário muito bom. E, de uma certa maneira, o que a sociedade tem pactuado, e isso através também das Nações Unidas, e muito explícito nos objetivos do desenvolvimento, famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17, é que essa tal sustentabilidade ela seria, de alguma forma, um antídoto para os males do Antropoceno. O problema é sustentar o quê?
Essa que é a pergunta. A gente está querendo sustentar o quê? O capitalismo, o nosso modo de vida atual, a gente está querendo sustentar o nosso território ali privado, nação, a nossa propriedade privada, a nossa família, ou a gente está querendo sustentar a vida e o planeta como um todo, com a nossa presença? E eu acho que essa é uma discussão muito do tempo atual. E eu tenho para mim que os objetivos do desenvolvimento sustentável e muito da ciência da sustentabilidade padecem de um dos males dos cientistas, né, da ciência, que é a objetificação dos fenômenos, né, que a gente estuda. Então, a gente objetifica, e essa objetificação dos fenômenos que a gente estuda tem a ver com essa sensação de distância, a suposta imparcialidade e objetividade da ciência coloca nós, cientistas, nos colocamos separados do nosso objeto de estudo. Então, aqueles que, como eu, estudam sustentabilidade, é o que eu me pergunto sempre, se nós somos tanto vítima como causa de um mundo insustentável, como que a gente pode ser imparcial ao estudar isso, objetivo distante? Não tem como. Então, eu acho que a visão da Hannah Arendt, da dupla alienação, talvez seja uma tripla alienação. E aí eu trago aí as 3 ecologias do Félix Guattari, que eu acho que trata muito bem disso, que, na verdade, quando a gente fala em ecologia, a gente pensa sempre no não humano, né, no dito ambiental. E ele tem 3 ecologias. Tem uma ecologia também social, que é essa ecologia da relação entre as pessoas, e tem uma ecologia que alguns chamam de mental, mas, na verdade, é mais uma ecologia individual, espiritual, talvez, se vocês quiserem, mas talvez seja uma palavra melhor. E no mundo moderno, essas 3 relações, elas estão fraturadas. A gente se distanciou da natureza não humana, e aí eu concordo com a Hannah Arendt totalmente, a gente se desconectou uns dos outros, e ao fazer isso, quer dizer, na medida em que a gente não se integra com os outros seres do mundo, a gente deixa de ser humano, porque a gente só é humano na medida em que há o não humano, e em que há outros humanos, na medida que está aqui. A gente é uma espécie social. Então, a gente se desumanizou. E isso é parte, eu acho, também desse caminho que nos traz a esse momento do antropoceno. E o que a ciência moderna tem a ver com isso? A ciência, não a ciência, mas a maneira como os cientistas têm usado a ciência historicamente, a ciência, ela e a vida moderna, ela dessacraliza tudo. Né? Na medida em que ela objetifica e, em uma certa medida, comoditizou também. O ser humano moderno transformou a natureza não humana, transformou as outras pessoas. Eu tenho que dizer que a gente transformou a nós mesmos em commodities, porque a gente trabalha alucinadamente, em nome de eu não sei exatamente o quê. Às vezes é capital, às vezes é poder, às vezes é tudo isso junto. E a ciência, os cientistas dão... Porque assim, a beleza da ciência como forma de interpretação da realidade, é que, à luz do método, pode dar qualquer coisa. Né? Então, a princípio, ela é não dogmática. Mas o ser humano não é dogmático. Então, a ciência moderna ela é parte do projeto de modernidade, assim como a religião na Europa foi parte do projeto medieval, do projeto de poder da época. E a ciência hoje é a mesma coisa. E os cientistas dão um tratamento que eu acho que é um tratamento, às vezes, um tanto cruel e injusto, para dizer o mínimo, que ela apaga o passado. Tem uma confusão entre a novidade científica e o chamado progresso. Então, os cientistas têm um olhar para frente, e esse olhar para frente apaga coisas do passado, seja de outros campos do conhecimento, que passam a ser tidos como não científicos, irracionais e por aí vai, assim como apaga também conhecimentos científicos que não eram próprios de um discurso de poder de época.
Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu me interesso e trabalho com a teoria de Gaia desde 2010. Quando eu comecei a trabalhar com a teoria de Gaia, eu era um bocado mais novo naquela época, eu não comentava sobre isso com meus amigos. Tinha um círculo pequeno assim, de pessoas que trabalhavam com isso, porque era tido como esotérico e uma teoria fraca, porque ela não era uma teoria testável. Mas, de uma certa maneira, a teoria de evolução por seleção natural, que eu vejo uma complementaridade imensa entre ela e a teoria de Gaia, a teoria de evolução por seleção natural também não é testável cá entre nós. A gente não tem evidências geológicas desses saltos, né, de espécies. Mas, enfim, se diz que o Darwin diz que a competição é que move as coisas. Ele não disse isso em lugar nenhum, que é a lei do mais forte. Esse não é o discurso do Darwin. A da teoria de Gaia é a da cooperação, da gente ser um todo, mas no espaço da cooperação tem competição também. Então, a teoria de Gaia nunca falou que é tudo uma beleza, que a gente vai sair abraçando o leão e o urso, porque a natureza tem limite. Então, aí com isso a teoria de Gaia sumiu. 50 anos ela foi chacota. Ela reaparece com Bruno Latour, quase como uma metáfora, porque a palavra natureza já não cabia mais. O moderno passa a ver a natureza como não humano. Tem um conjunto de estudos linguísticos sobre a palavra natureza, que eu acho a coisa mais interessante. Em nenhum idioma do mundo, a palavra natureza e seus análogos em outros idiomas, em nenhum deles a natureza significa o não humano ou o outro, em nenhum. Natureza, na maior parte das línguas, significa mundo, todo, o espírito, todo. Mundo, todo e espírito. São 3 significados. Natureza. Uau. Dois povos não têm nada parecido com a palavra natureza. Os povos ameríndios, e os povos originários do Pacífico, das ilhas do Pacífico. Eles não têm nada parecido nem com natureza, nem com sociedade, porque para eles é tudo uma coisa só. E aí a gente muda o sentido das palavras. Então, natureza passa a significar outro, e sustentabilidade, que é uma palavra que surge na Alemanha no século XVIII, a partir de uma preocupação que eles começam a perceber declínio florestal e eles passam a se preocupar em sustentar a natureza que eles servem. Hoje a gente quer sustentar o quê? O que é chamado sustentabilidade hoje? É sustentar... O Ailton Krenak costuma falar para o Fábio, eu não me lembro de ter falado isso, eu acho que ele que falou, ele está falando com ele, né? Que é como que sustentabilidade fosse uma espécie de puxadinho do capitalismo, um último suspiro. Mas, na origem, a palavra não é isso que ela significa. Então, aí está toda essa ciência, e a razão, ela não tem se provado, e a gente faz essa associação de ciência com racional, né, com razão, mas, claramente, o racional não tem se provado o suficiente para gerar transformação. A gente está falando de mudança climática há 40 anos, o IPCC surgiu em 88. Todo ano são esses acidentes, como a gente viu em São Paulo esse ano. O que a gente vai te não tomar ação? A Covid, saiu um artigo científico em 2012, na revista Lancet, uma das revistas mais importantes do mundo, um pesquisador chamado Morse, um conjunto de outros 7, 8 autores, eles não só falam que tinha uma pandemia a caminho, como falaram que era da família do corona, e fizeram um mapa dos locais no mundo onde isso podia se dar. Os locais no mundo onde isso poderia eclodir eram locais com muita diversidade biológica, muito desmatamento acontecendo e muita pobreza. Então, Wuhan estava no mapa. A bacia do Rio Doce estava no mapa. O Rio Doce a gente não teve a Covid, mas a gente teve a febre amarela em 2018. Esse mapa é de 2012. A Organização Mundial da Saúde, em 2017, falou, está chegando. O que a gente fez? Nada. Tem a ciência por trás. E isso, quer dizer, quando a gente começou a fazer com a Covid, o negócio já estava do jeito que estava. Foi essa tragédia que tocou a todos, né? Mas, enfim, esse racional não transforma. Então, o que vai transformar? Se a gente precisa sair dessa enrascada que a gente botou o planeta, né?
E eu gosto muito dessa frase, assim, dessa senhora Deirdre McCloskey, dessa frase, coisa curiosa. Estes eventos foram tão estranhos que, antes deles acontecerem, não foram antecipados, e, enquanto eles aconteciam, não eram compreendidos. O que ela está falando? Ela é quem? Então, essa que é a coisa engraçada. Não, parece que ela está falando da Covid. Não parece? Eu achei que ela era mesmo. Ou da mudança climática. Não é? Ela está falando da quebra da economia em 2008 nos Estados Unidos. Então, esses eventos estranhos, eles acontecem todo dia. E a gente perdeu a nossa capacidade antecipatória. Por que a gente perdeu essa capacidade? Aí, o ser humano tem 3 maneiras de lidar com o futuro, principais, né? Sendo que uma é mais ampla. A maneira racional da gente lidar com o futuro é através da previsão e da prospectiva. A previsão, a gente pega dados do passado e projeta o futuro. Obrigado. A prospectiva, a gente mira cenários futuros e a gente caminha desses cenários para o presente. São 2 processos racionais, né? A antecipação inclui os 2, mas a antecipação tem um terceiro componente, que é intuitivo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, para a gente sair daqui de casa, né? A Moema, minha vizinha, é praticamente de porta. A gente vai sair da Gávea, falei com a Moema, vamos sair às 9, que a gente vai chegar lá no fundão uns 15 minutinhos antes, a gente bate um papo com o pessoal. Isso é minha previsão, com base no conhecimento racional do trânsito para cá e tal. Mas não aconteceu isso, mas vamos supor que eu tivesse olhado a previsão do clima, que é outra ferramenta que a ciência me dá. Aí eu olho de manhã, tinha combinado com a mãe mais 9, imagina se eu olho e falo, a previsão diz que vai chover. Aí vai ter que mandar um zap para a mãe e falar, mãe, vamos sair às 8h30, porque o que eu fiz? Aí porque eu penso lá no futuro. Aí eu combino com a mãe, 8h30, espera. Mas aí ao chegar no meu carro, que eu saio do prédio, chego no carro, bate um vento, ou eu sinto um cheiro, eu falo, a previsão errou de novo. Essa minha reação, bom, pode voltar a dormir, eu também vou dormir mais um pouco, 9 horas. Serviço de meteorologia não está com nada. Mas essa sensação do cheiro, do vento, você viu a nuvem, é intuitivo. E você só consegue vivenciar a sua intuição se você está em contato com a natureza e com os outros. Se a gente está dentro do nosso espaço urbano construído, sem esse contato regular com elementos da natureza, inclusive outros humanos, a gente não calibra a nossa intuição. E a gente, na vida moderna, a gente aposta no racional. A gente não crê na nossa intuição. Então, tem uma coisa de crença associada. Isso faz, quer dizer, então, se a nossa capacidade de antecipar ficou prejudicada pelo prejuízo à nossa intuição, o que muitas vezes acontece com as previsões que a gente vê, que são boas, fortes, da ciência está cada vez mais especializada em prever. De uma certa maneira, acontece um fenômeno esquisito que o nosso presente coloniza o futuro. A gente não consegue imaginar um futuro diferente do nosso presente. Eu adoro esse quadro do Albert Robidart, A Saída da Ópera no ano 2000. Vê que interessante. Ele fez isso em 1902, mas repara que as pessoas estão ali voando e tal. Mas repara as roupas. As roupas são de época. São as roupas da época. Ele não conseguiu imaginar roupas diferentes. Talvez porque ele não tenha imaginado uma outra... Claro, porque quem vai à ópera, quem ia à ópera, as pessoas já... Então, ele segue imaginando que 100 anos depois... ia ser a mesma hierarquia social, vestindo as mesmas roupas, a única diferença é que eles estão voando. Mas a gente, quando passa um pouco, a gente percebe que parte da visão de futuro dele é colonizada por um presente que vai ser muito forte. E a gente tem muita dificuldade em imaginar hoje, e aí eu acho que entra nesse campo que para mim é muito importante, até do ponto de vista político, a gente estava conversando sobre isso aqui mais cedo, que é o imaginário. E o nosso imaginário, ele é muito, mas muito restrito, muito limitado. E eu acho que em períodos de falta de esperança, que eu acho que se agravou, inclusive, com a Covid, eu acho que a esperança tem que ser massageada. E a maneira de exercitar a esperança, eu acho, é expandir as possibilidades de futuro. Eu estava conversando sobre isso mais cedo. Como que a gente expande
a possibilidade e como que a gente aposta no desejo. Porque eu faço muito esse exercício que a gente chama de alfabetização de futuros com diferentes públicos, né? Então, a gente pede, a gente pensa em um determinado tema, vamos supor, futuro da educação. Aí, numa primeira rodada, fala, olha, vamos discutir o que vocês acham que são futuros prováveis. Aí parece muito futuro provável, vai ser tudo remoto, vai ser híbrido, o professor vai ter menos importância. Aí as pessoas vão no provável, em geral, provável não é a coisa mais agradável do mundo. Não. Aí na segunda rodada... Inteligência artificial está dizendo. Inteligência artificial direto. É um drama. No segundo momento, falo, agora quero que vocês discutam o futuro desejado. O que vocês querem? Muito difícil. Tem muita dificuldade em ir do provável para o desejado, mas é muito difícil. No futuro desejável eu vou resistir, mas não, você está resistindo agora, estou falando daqui a 50 anos. Você vai estar ainda resistindo? Você já não vai ter ganhado essa disputa, a gente não vai estar todo mundo... Então, a gente tem dificuldade em desejar. A gente não acredita no desejo, porque o presente colonizou o nosso futuro. E o presente nos apresenta um futuro racional. Você olhando a previsão, dados do passado que projetou, não tem como ser bom. Que não foi o social, né? Não é? Pois é, como esse. Então, como que a gente altera isso? E aí é onde eu acho que, bom, antecipação. O que é antecipação? Tem diferentes teorias, a que eu mais gosto é essa, que é até de um biólogo chamado Robert Rosen, de 1985. Ele fala que tudo que é vivo antecipa. Eu comecei a me interessar por esse tempo, porque a minha raiz é na botânica. E eu estudava o que a gente hoje chama, também tinha vergonha de usar esse nome, mas a gente estuda inteligência em plantas. E as plantas, elas têm uma capacidade, alguns de nós dizem que é antecipação, outros dizem que é atenção. A planta, ela sente estímulos atmosféricos e ela se comporta de acordo com aquilo. Então, alguns dizem que ela é atenta ao presente, outros dizem que ela antecipa o que vai acontecer. Eu sou mais do grupo da antecipação, mas eu acho que é quase semântica essa diferença, no fundo. É a capacidade delas sentirem. Isso, tudo que é vivo, uma bactéria, um vírus, quando se move daqui para cá, eles estão antecipando. Onde vai encontrar comida, onde vai se reproduzir, assim por diante. As formigas, a formiga é um negócio impressionante. Eu vejo formigas endoidarem em casa, eu falo, 1, 2 dias vai chover. Aí meu filho fala, como você sabe, pai? Falo, presta atenção, olha a formiga, o garoto de 18 anos desconectado da natureza. No ser humano, o que é rico é isso. Tem uma parte dela que é racional, às vezes é de anos de observação, mas tem uma outra parte que é intuitiva. E tem um terceiro tipo, que é o componente inconsciente da antecipação. As nossas células-tronco antecipam a necessidade de regeneração. Nenhum de nós tem nenhum controle, a gente não sabe nem onde fica, mas elas estão ali, trabalhando. E tem outros tipos de antecipação biológica, a chamada autopoiese, que é a capacidade que a vida tem de criar condições para que ela própria se mantenha. Isso está em nós. Está em tudo que é vivo, na verdade. Então, que as minhocas são espécies engenheiras e tem árvores que constroem, nós também somos engenheiros, né? A gente também constrói condições que favorecem a nossa vida. Então, a antecipação, ela envolve sentir, pressentir, e a memória, ela cumpre um papel. Então, se a ciência apaga um pouco o passado, e se a ciência não, sempre corrigindo, os cientistas, e se os cientistas desprezam a intuição, a sensação, o subjetivo, a gente tem um problema com a forma de interpretação da realidade dominante hoje. E aí, para a gente lidar com isso, a impressão que a gente tem é que há que se criar um diálogo. A teoria do caos não melhorou um pouquinho, né? Então, a teoria do caos... Mas é uma outra teoria, né? Mas o que é importante dela é que ela percebe, ela entende, o ponto de partida dela é que a dinâmica da vida é não linear, enquanto que as outras visões partem de um princípio de linearidade. E aí a teoria de caos, ela hoje é muito usada nas previsões que a gente faz de clima, de biodiversidade, e aí melhorou muito a qualidade das previsões, mas ainda assim a gente não age. Né? Então, um pouco essa distinção. É difícil. E aí eu acho que entra essa palavra e algumas outras que a gente vai tratar, que são importantes. Se a gente
gente, de fato, perdeu a percepção do sagrado, se a vida moderna comoditizou tudo, se tudo tem um valor, um preço, deixou de ser sagrado. A gente passa a dar uso, a gente dá um caráter utilitário. E o sagrado tem a ver com valor, tem a ver com cultura, com pertencimento. Alguns dizem que o sagrado distingue o real do nada. Ele está embutido na estrutura da consciência. Isso é um estudo muito interessante, que diz que perceber o sagrado é um processo adaptativo em nós. Ele nos permite lidar com a complexidade, porque tem uma série de coisas na vida que a gente entende mais ou menos, que são aquelas as quais a gente procura dar palavras, e tem um tanto de outras que não tem bem palavra. Né, professor? E aí, perceber o sagrado nos ajuda a costurar as coisas que a gente entende e as que a gente não entende. E esse filósofo romeno, Mircea Eliade, que eu acho interessantíssimo, ele falava que tem dois tipos de homo. Ele diz que tem o homo sapiens, que é o que acha que sabe, mas não sabe quase nada, e o homo religioso, que é o homem que percebe o sagrado nas coisas. Eu adoro essa brincadeira que ele faz com os nomes. Isso é importante. É importantíssimo, eu acho. Aí tem um outro campo, que eu acho que é o do encantamento, que aí esse é mais sensorial e afetivo, né? Essa palavra encantare, do latim, ela significa um canto que enfeitiça o ouvinte e dá novos sentidos ao mundo. E o Max Weber falava isso, que a gente, no século XX, a gente estava entrando ali num tempo de desencantamento. A ciência, a burocracia e a industrialização tiraram o encanto do mundo. Então, o encantado e o sagrado andam de mãos dadas, né? Sendo que são duas coisas que você sente. O sagrado é um pouco mais elaborado, o encantamento é instantâneo, ele é sensorial. E aí entra a religiosidade, que é essa ferramenta, né, para integrar o conhecido e o não conhecido, que é a base desse tecido. E a palavra religião, que eu acho que é uma outra palavra linda que a gente usa mal, ela tem esses dois possíveis significados. Religare, que é religar, nos religar ao sagrado, e relegere, que é a gente reler o mundo à luz da beleza, né, que o cerca. Como qualquer outra instituição, assim como é a Academia para a Ciência, a religião, as religiões têm problemas, têm históricos e do presente, porque o ser humano tem problema, mas a religião é uma coisa linda, a ciência é uma coisa linda. E agora, hoje, e isso Moema vai falar um bocado para a gente aqui, é central na política a religião. E ela transita, portanto, ela tem uma coisa individual, que é aquilo que você sente, que te inspira, a tua percepção do sagrado, mas ela tem um efeito coletivo, né, que é esse que hoje desemboca na política. E tem uma espiritualidade não religiosa, né, e hoje tem essa procura, né, assim há uma expansão aí dos campos de religiosos, né, dessa participação da religião na política. A gente hoje tem essa coisa do mindfulness, essa preocupação com presença, né, acho que é uma palavra importante no tempo de hoje, que a gente está todo conectado. A busca mas isso tem a ver com religião, não tem? Às vezes tem, mas às vezes não necessariamente. É uma espiritualidade que é não necessariamente religiosa, né, eu diria. Então, às vezes as pessoas estão entrando na meditação, às vezes seguindo uma linha budista, às vezes seguindo uma linha xamânica. E neurocientífica também. Tem neurocientífica. Tem esse ressurgimento do animismo, né, que atribui alma às coisas e aos seres, aos entes. E tem o neoanimismo, que é um pouco diferente, mas basicamente o animismo e o neoanimismo reconhecem essa interdependência entre elementos humanos e não humanos. E eu acho que a arte, ela também, ela provoca, por isso que eu gosto de botar essas imagens, ela provoca, ela ativa capacidades afetivas que podem te jogar numa dimensão espiritual, eu acho. A arte faz isso com muita... Eu sinto que ela faz isso com muita frequência. Então, a impressão que eu tenho é que a ciência tem que escutar mais. Se eu ver os termos que a gente usa, divulgação científica, comunicação, parece que a gente tem a ciência e a gente vai iluminar o mundo. Mas ninguém fala em escutação científica. A gente não escuta.
E aí, nisso que a gente entrou nesses processos de diálogos, né? E aí eu listei vários. Um, o Selvagem Ciclo de Estudos, aquela imagem... São processos que eu tenho me envolvido. Você vai explicar todos. Vou explicar. O Selvagem Ciclo de Estudos é aquele ali do canto, de baixo. A gente aquilo é no Teatro Tom Jobim, no Jardim Botânico. A gente fez em 2018 um evento, em 2019 outro. Quem está sentado ali na ponta é o Ailton Krenak, claro, que media as conversas. Foi a Ana Dante que fez. Ana Dante, que ontem estava com ela. Querida amiga e mentora até, eu aprendo demais com a Ana. É um seminário, é um ciclo de estudos sobre a vida. Então, o que a Ana faz é juntar indígenas, filósofos, artistas e cientistas. E aí a gente faz essas rodas de conversa de 4 pessoas. Essas conversas hoje estão todas... Foi uma coisa curiosa da pandemia, porque a Ana conseguiu botar tudo no YouTube. Né? E aí ela está com não sei quantos, milhares de seguidores. As pessoas na Inglaterra e na França estão pedindo para traduzir, para botar em inglês e francês. É um negócio impressionante como isso ganhou escala. O Livre Mundo é um festival, então tem uma agenda muito ampla. Me interessa muito esse Rio 2C, que teve Rio 2C, né, que teve acontecendo agora. No do ano passado, aquela foto ali do meio. E é uma coisa que começa com os empresários, uma coisa meio voltada para o setor corporativo e executivos e tal. E eu achei muito curioso que no ano passado chamaram a mim, o Ailton Krenak, o Mamá Isidoro, que é um artista e liderança negra lá em São Paulo, e o Marco Altberg. Era o mediador, cineasta, né, da nossa conversa. E eles queriam que a gente conversasse sobre o futuro, justamente com eles, e antecipação. Aí o Ailton me pegou no bastidor e falou: Fábio, você que gosta, você gosta. Ele falou: não existe futuro para ele, para eles é muito presente, né? Aí foi um barato. Aí agora ele escreveu o Futuro Ancestral. Tá vendo aí? É isso aí. Tem um futuro aí, jogo. Não, isso é indígena. Afrofuturismo aí. Então, o afrofuturismo tem uma aluna minha que estuda isso agora, que é muito, muito importante. Muito. E tem 3 ramos do afrofuturismo. Tem esse mais Estados Unidos, mais pop. Tem um africano mesmo e tem um brasileiro emergindo, que é um pouco diferente dos dois também. E tem esse projeto aqui embaixo, Fases, que eu achei um barato, umas moças jovens lá do Ceará, bem novinhas mesmo, e elas montaram um projeto de educação ambiental que é todo baseado nas 3 ecologias do Félix Guattari. Aí me procuraram e tal para ajudar. Um projeto social, de tecnologia social, que o livro base é esse. É mesmo? Aí todos os projetos... Universidade das Quebradas. Universidade das Quebradas. É todo em cima desse livro e da ecologia do Boaventura. E do Boaventura. O Boaventura eu não falo mais, eu estou com medo. Só o Guattari, vamos estar com o Guattari. Mas esse livro é a base do projeto inteiro. Sim. Só esse livro. Esse livro é incrível, pequenininho, né? E tanta densidade. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E com a arte, a gente tem, daqui a pouco vou mostrar uns slides, mas principalmente o Fé no Clima, que assim, eu adoro esses projetos todos, mas o Fé no Clima é um verdadeiro xodó para mim aqui. Não é por estar na presença da Moema, eu acho que e ela vai contar para você essa experiência de diálogo, que é uma coisa realmente fora de série. Mas a gente vai passar para a Moema já estou encerrando. Isso aqui são as experiências com a arte. Eu estudei muito essa planta aqui, a Clusia, uma planta que me ensinou muita coisa sobre nós humanos, por incrível que pareça. Ela se chama Clusia. Ela hoje é muito usada, é uma planta que ela hoje é muito usada ornamentalmente, ela tem umas folhas duras, então ela resiste muito à falta de água. E ela o faz porque o sistema fotossintético dela é o contrário, ela faz fotossíntese à noite, então ela usa muito pouco, quer dizer, não é exatamente, ela assimila carbono à noite, né, porque fotossíntese precisa de luz, só que ela usa a luz de dia para quebrar as grandes moléculas de carbono que ela assimila durante a noite, abrindo o poro. Como ela abre os poros dela só à noite, ela perde pouca água. Então, ela é uma planta que se dá muito bem em locais mais secos. E nas restingas nossas aqui, na Mata Atlântica, ela cresce sobre outras árvores, estrangula e mata, tipo uma figueira. As restingas, que são geologicamente mais recentes, elas estão nas restingas há 3.000 anos, lá elas facilitam outras. E essa artista querida, ontem foi o TCC dela, uma moça jovem, Lua Kali,
ela desenhou isso num dos meus livros, e que, aliás, é uma história engraçada. Eu estava falando para Moema, eu estava num Selvagem, aqui naquela conversa, né, de roda lá com o Ailton Krenak e tal. Aí, quando terminou lá a minha fala, ela é muito tímida, ela veio bem quietinha, ela virou para mim e falou: isso que você fala, eu desenho. Aí eu falei, mesmo, ela me mostrou, eu falei, cara, eu estou fazendo um livro agora, tu quer ilustrar para mim? Aí ela topou ilustrar, ela fez esse desenho lindo, sem nunca ter ido lá. E ontem foi, agora deve estar, sei lá, no máximo 20 anos, 21, moça novinha, só devia ter uns 17, 18. E aí agora ela ontem fez o TCC, fez uma exposição linda lá no Centro de Artes da UF, e foi um barato ver isso. E esse outro colega é o querido amigo também, o Ernesto Neto, um escultor aqui. Isso é uma escultura que ele fez lá em Zurique, a Gaia Árvore Mãe, e o Ernesto, ele faz essas coisas, né, de crochê enormes, e ele, essa obra e uma outra que ele tinha feito uns anos antes, ele achava que tinha que ser uma obra viva, então ele levava indígenas, religiosos, agricultores, artistas, cientistas. Em geral, eu sou o cientista de plantão do Ernesto, e aí a gente vai conversar. Enfim, ele casou numa obra, não foi? Isso eu não sabia mesmo. O casamento dele foi dentro de uma obra? A Lili, e a cerimônia toda foi ali. Olha que barato. Aí a palavra. Ele é um querido amigo também, outro que a gente conversa muito. O Sebastião Salgado, que é outra figura muito tão curiosa quanto polêmica também, mas é um que a gente tem conversado muito. Ele me ensinou muito sobre ele não acredita em futuro, tal qual o Ailton Krenak. E aí, nessa ocasião, a gente estava no seminário no Museu de Futuro Alemão, o Futurium, em Berlim, e as pessoas foram lá para ouvir falar sobre o futuro, como que a arte pode moldar a nossa visão sobre o futuro. Aí ele virou antes para mim e falou: Fábio, você sabe que o futuro não existe. Eu falei: eu sei, Sebastião, por favor, tem 500 pessoas aqui que ouviram você falar sobre... Olha, ele é difícil. Mas ele é tão querido, ele virou e falou, achei incrível isso, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou que o futuro está dentro da gente. Então a gente pode fazer o que quiser com ele, desde que a gente imagine. A gente precisa imaginar bons futuros para a gente alcançá-los. E aí tem, enfim, aprendizados, né, que parte do trabalho que a gente fez com o Moema agora e com outros amigos. A gente conversou com muitos jovens, estudantes, né, de ciência, com gente de alguns desses movimentos do Fé no Clima, do Selvagem, do Cicli, que é um movimento de jovens ciclistas que vai pelo interior conversando com pessoas, perguntando, eles não falam nada, eles só perguntam: o que para você é mudança climática, o que para você é perda do biodiversidade? E daí a gente tentou entender com essa turma o que eles acham que a ciência pode aprender com essas outras formas de interpretação da realidade. E apareceram essas palavras nas conversas, né, como democracia, que aí toca muito, né, o tema de vocês, permeabilidade, fluidez, escutar e transgredir, são coisas que eles acham que essas formas de interpretar a realidade fazem e a ciência não faz. Eu fiquei muito impressionado com como vários desses jovens, alguns alunos meus, inclusive de mestrado, doutorado, se sentem um pouco oprimidos pela própria ciência que eles fazem e sentiram um espaço de liberdade nessas outras coisas, inclusive a conversa com religiosos. Em sala de aula... Em princípio é incompatível. E a gente tem hoje recebe muitos jovens, especialmente evangélicos, na sala de aula. E quando eu falo alguma coisa sobre espiritualidade, quando chega no final da aula, alguns vêm timidamente e falam: professor, muito obrigado que o senhor falou sobre isso, porque eu sou religioso, e aqui eu tenho vergonha de falar que eu sou religioso. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que evitar isso aqui. As pessoas, a universidade, você pode falar o que você quiser. Né? Mais ou menos, na prática. Né? E a gente acaba que é tão dogmático quanto aqueles que a gente censura. Eu acho que Só desculpa, mas eu acho que você estava falando da ciência, você trabalha... Sim. Mas eu acho que a gente pode ampliar isso para vários outros campos. Eu tenho certeza que sim. Conhecimento. Tenho certeza. Todos. Todos, provavelmente todos. Todos. É por isso que uns têm que conversar com os outros. Produção de conhecimento, seja qual for. E aí eu trago esse para vocês, que é uma nova... Agora o mundo está cheio de objetivos que estão em disputa, e eu gostei muito desse, é uma coisa recente, chamada os Objetivos... É uma provocação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
são objetivos de desenvolvimento interior. Como é que chama? Objetivos? De desenvolvimento interior, esse Inner Development Goals. Que o argumento é o seguinte: a gente não vai conseguir alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável nenhum se a gente não se tornar pessoas melhores, se a gente não pensar criticamente, se a gente não se relacionar uns com os outros, se a gente não colaborar e se a gente não agir. Então, esse conjunto de palavras que está aí, bondade, integridade, abraçar a complexidade, humildade, abraçar a diversidade, outro tema importante aqui para vocês, esses temas, no fundo, se a gente olhar bem, eles são valores, alguns desses valores antigos, que estão presentes na arte, estão presentes na religião, é importante que estejam presentes na ciência, a gente tentar ser um pouco melhor. E aí tem outros objetivos que têm surgido, os objetivos do bem viver, daquela tradição andina. Né, Entender e narrar. Então, entender e narrar é a gente tentar entender. E aí, com isso, criar narrativas. Abrir novas narrativas. Porque as narrativas modernas são muito bem delimitadas, né, e muito poucas. E aí a narrativa vem antes do nosso entendimento. A gente já assume, por exemplo, eu via isso na casa, quando crescer, meu filho, você precisa trabalhar, ganhar uma grana, ter um carro, uma casa e uma família. Né? E essa narrativa, assim, na nossa geração, a gente recebeu muito. E aí a gente fala, então vamos fazer isso. Mas quando a gente começa a observar outros cantos do mundo, outras vozes, talvez a gente passe a ter um outro entendimento. E se a gente tem um outro entendimento, a gente precisa narrar o que a gente está entendendo, para abrir novas possibilidades de futuros. Tá? Então, esse entender e narrar passa um pouco por aí. E tem o Ubuntu, que é também a tradição subsaariana em alguns países da África, especialmente África do Sul, Namíbia. O Ubuntu tem 16 lições do Ubuntu, metade delas são sobre a sua vida interior, e a outra metade sobre a parte social, a parte natural. Mas o que é isso exatamente? O princípio do Ubuntu é o seguinte: eu sou porque nós somos, mas é uma e nós somos porque eu sou. Uma filosofia. É uma filosofia. E parte dessa filosofia hoje está na legislação e, eventualmente, Constituição de alguns países da África subsaariana. Assim como os princípios do viver bem viver, na Bolívia e no Equador já fazem parte, são os direitos da Pachamama e tal. Essa visão mais do norte global de decrescimento, por exemplo, tem também um conjunto de objetivos, esses sim, mais sociais, econômicos, mas diferentes dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O número 8, por exemplo, é crescimento econômico. Né? Depois precisa crescer mais, a gente tem que distribuir o que já está ali. Esse tipo de discussão a turma do decrescimento traz. Então, Mas o Ubuntu? Então, o Ubuntu, ele é isso. O princípio central é eu sou porque nós somos. Não só nós, pessoas, mas tudo que é vivo. A gente só é na medida que os outros são. E os outros só são na medida em que a gente é. Então, o Ubuntu é sobre senso de comunidade, mas uma comunidade mais ampla do que a comunidade humana. Mas é um pouco isso, quer dizer, eu acho que essas diferentes visões abrem um pouco, tiram a gente, né, dessa caixa. E aí o último aqui, para eu passar para Moema, né, ver a coisa das narrativas. Eu acho esse quadro lindo, o Hugo Simberg, O Anjo Ferido. E a leitura predominante desse quadro é o seguinte: o rapazinho da frente seria a morte, com a sua roupa preta. O de trás está olhando, está vendo? Se você sonhar muito alto, isso pode acontecer contigo também. Você cai, se quebra, eventualmente vai morrer. Mas eu já vejo de outra forma esse quadro. Eu vejo de outra forma completamente diferente. É que a gente tem que sonhar e voar, igual os anjos voam. E de vez em quando a gente vai cair. É natural que a gente tome os nossos tombos, mas sempre que a gente cair, vai ter gente, jovens aí, crianças, que vão dar uma força para a gente criar fortalecer isso. Para mim, entender solidariedade, esperança, fé, gratidão, que é o que eu acho que a gente precisa. São palavras que na academia a gente fala muito pouco. Não, amor. Não deveria falar. E talvez a gente precise trazer mais aí para o centro. Só para introduzir esse tempo. O que eu mais escuto quando eu falo sobre diálogo é o seguinte: existem duas coisas, problema e solução. A gente esquece, para caminhar de um para o outro, tem que ter diálogo. Então, o que é o trabalho da Moema, do Zerna, no Fé no Clima, acho bom ela falar. É uma aposta no diálogo. E é sobre isso que eu queria que a Moema falasse.
Bom, primeiro, agradecer muito, eu sei que a gente já está há muito tempo na conversa, mas agradecer o convite de vocês, estar aqui presente, é uma super honra, uma alegria, estar com o Fábio falando, assim, ele é sempre um cientista muito religioso, eu costumo dizer que ele é um cientista espiritualizado, religioso não, espiritualizado, que ele sempre ele quebra essa fronteira justamente que a gente fala tanto entre a ciência e eu prefiro usar espiritualidades porque religião já tem uma outra conotação. Agora eu fiquei lembrando um pouco do histórico do ISER, a organização que eu estou representando aqui hoje, que os estudos sobre religião nas ciências sociais, historicamente, eram vinculados à cultura, né? Cultura, diversidade, cultura. E, a partir de um certo momento, e acho que especialmente no Brasil e em outros espaços, isso começou o foco ir para outras ciências políticas. Né? A gente está falando de religião e política, e como a política influencia na religião e como a religião influencia na política. Então, hoje que a gente vê muito, né, vou atropelar, porque são muitas ideias que chegam com a conversa do Fábio também, mas o que a gente vê hoje nos fundamentalismos os religiosos na política, a gente não está falando da religião que invadiu a política. Eu acho que a política, que sempre, historicamente, se apropriou, instrumentaliza a religião, e a partir daí, né, domina, controla, manipula. Mas, enfim, o que a nossa bate-papo com o Fábio tem muito a ver com o Fé no Clima, que é um dos projetos que a gente tem no ISER. Acho que a maioria de vocês conhece o ISER, não sei se todos conhecem, sim. E é um projeto, o Fé no Clima é um projeto especificamente que liga religião e meio ambiente. Mas a gente trabalha também com projetos de religião e política, religião e direitos humanos. Então, o ISER é essa casa de pesquisa, né, um centro de pesquisa, um centro de estudos, mas que cruza com esses vários espaços da sociedade, né? E aí eu vou botar esse foco no religião e meio ambiente, porque é o que nos uniu primeiramente com o Fábio, mas eu acho que tem outros projetos que eu posso mencionar que são muito legais, que é entender como a experiência da fé, da religião no cotidiano das pessoas transforma. Só que a gente vê que o Brasil hoje, né, 85% da população brasileira é cristã, católica, evangélica. Então, se a gente não dialogar com esses 85% de indivíduos, digamos assim, a gente vai viver num mundo que não existe mais, né? Um mundo que não existe. E aí eu acredito que essa palavra que o Fábio traz muito, que a gente fala bastante, né, do diálogo, eu acho que é super importante trazer isso para a academia, para a universidade, porque vocês sabem, todos nós sabemos, as resistências recíprocas, né? Acho que dos universos religiosos, do campo religioso com a academia, da academia com o campo religioso, como isso tem que ser quebrado de alguma forma, né? Por vários motivos, para a gente poder avançar, para poder atuar melhor, né, nas diferentes problemas que a nossa sociedade vive. Eu gostei desse exemplo que você falou, né, Fábio, da sua aluna, que os alunos religiosos que estão estudando ciência da sustentabilidade e que tem esse pudor de falar. A gente sente muito no trabalho do Fé no Clima, que são pessoas jovens, por exemplo, ativistas climáticos, que estão há, 10 anos militando na questão ambiental, mas que não têm coragem de falar da sua pertença religiosa no mundo ambientalista, porque serão, enfim, discriminados. E aí, bom, e com esses contatos que a gente teve, eles começaram a potencializar, a gente vê que isso potencializa muito mais do que freia.
Então, eu vou fazer um passo atrás. O Fé no Clima, então, é um projeto do ISER que foi fundado em 2015 a partir de um acúmulo de experiências, né, desde os anos 90. O ISER organizou lá na Conferência da ONU de Desenvolvimento, que aconteceu aqui no Rio, em 92, a vigília Um Novo Dia para a Terra, que reuniu vários religiosos, um aterro durante 24 horas, um diálogo interreligioso, que o ISER sempre trabalhou muito, inclusive, com o movimento interreligioso. E em 2015, que é uma coincidência, o ano do Acordo de Paris, pelo clima, e o mesmo ano da encíclica Laudato Si, que é a encíclica verde do Papa Francisco, né, que foi, então, um momento em que ciência, o Estado e as religiões, e uma religião, digamos, a religião predominante hoje no mundo, sempre, quer dizer, por enquanto, assim, não, temos que chegar a um acordo, estamos aqui, precisamos chegar a um acordo e precisamos olhar juntos para um tema que nos move, que é simplesmente a nossa viabilidade de vida, né, a sustentabilidade da nossa forma de viver. Então, foi criado em 2015 por várias lideranças religiosas de diferentes crenças e espaços e diferentes territórios no Brasil também. E, a partir daí, a gente fez esse trabalho. A proposta é exatamente como o Fábio estava mencionando, uma troca de saberes. Não era levar um cientista para explicar, olha, para um padre, para uma mãe de santo, para um pastor, a ciência diz isso, vocês têm que fazer isso, sensibilizem seus fiéis para isso. É a partir de uma troca de linguagens, de gramáticas. Então, assim, entender que para falar para uma população, para um público cristão evangélico, a gente não adianta falar só sobre IPCC. A gente tem que pegar o texto, o painel de mudança climática. A gente tem que pegar o texto bíblico, pegar lá na Bíblia, o que são as palavras que vão tocar. E a partir dessas palavras que tocam, você sente um desejo de transformação individual. Aí eu concordo, a gente está falando de uma transformação individual. Mas é uma multiplicação, é um papel multiplicador, claro, porque esse pastor, a gente começou inicialmente com lideranças religiosas, então eram grandes nomes, padres, pastores, mães de santo, que tinham um grupo grande de fiéis, ou de uma comunidade religiosa representativa. A partir de um certo tempo, nesses últimos 6 anos, a gente percebeu que, por um lado, o interreligioso nem sempre é o que funcionava melhor. Funciona para foto, funciona para o simbólico, funciona para o público acadêmico, político, mas na comunidade de fé não funciona. Então, essa experiência intra-religiosa, ela tem mais, digamos, efetividade em termos de passar uma mensagem de transformação, e, por outro lado, as grandes lideranças religiosas, elas têm, claro, seus poderes, a gente viu hoje, né, a gente vê no Brasil muito os canais, né, que atingem muitas pessoas, mas as opções individuais, inclusive políticas, são feitas a partir da experiência do real, do cotidiano de cada pessoa. Sim. Então, a gente estava falando sobre isso, né? A gente tem uma pesquisa recente sobre as mulheres evangélicas no cotidiano. Ela pode apoiar, enfim, um projeto conservador, mas a experiência do cotidiano dela, do filho que foi assassinado, ou da filha que teve que fazer um aborto, muda o entendimento dela na fé, inclusive. Então, a experiência dela do cotidiano vai guiá-la por uma outra opção que não seja óbvia daquela comunidade, daquele texto, daquele pastor que ele está falando. O pastor fala uma coisa ou outra, ela guia as suas próprias opções. Então, é isso. Acho que as experiências que a gente viu com o Fé no Clima nos últimos anos é que esses líderes religiosos, eles têm um poder, mas se a gente não falar
no indivíduo, no âmbito da experiência individual, a gente não consegue atingir a transformação, uma mudança, passar a mensagem. Né? Um exemplo assim, que é muito, que eu vivenciei, achei muito interessante, que era uma igreja batista, aliás, no centro da cidade, um senhor que era serviços gerais num prédio, do lado, e ele foi para o culto, meio-dia tem o culto, e ele vai no culto. Ele chega no culto ao meio-dia, ele canta ali, ele vai para o palco, ele canta, ele existe. Então, é um espaço, é um espaço de existência, a pessoa passa a existir a partir dessa experiência. E sabemos essa complexidade do universo religioso no Brasil, e a gente fala muito dos evangélicos, né, de fundamentalismo, mas a gente sabe que os fundamentalistas, conservadores evangélicos, são os que têm mais voz, fazem mais barulho, mas os conservadores cristãos católicos são talvez mais poderosos em termos de política institucional, financeira, e que alimentam todo esse projeto de poder que a gente está falando. Eu acho que a gente esquece de ver um pouco os católicos conservadores hoje, mas que eles têm um poder muito grande. Um exemplo pequeno, que não é nada pequeno, falando de desmatamento no Brasil, que é a principal causa, a nossa contribuição na questão climática, são os grandes proprietários de terra. Os grandes proprietários de terra, os grandes desmatadores, estão todo domingo lá comungando na Igreja Católica. Então, e nada impede que eles destruam e preguem a destruição de forma desenfreada. Eu queria retomar uma coisa que a gente estava falando do Fé no Clima, que para mim foi muito interessante perceber as juventudes, o poder das juventudes, aí eu estou falando no plural, porque realmente as religiões já são diversas, as juventudes dentro das religiões são mais diversas ainda. As juventudes, muitas vezes, são eles que estão conseguindo mobilizar as suas lideranças, nesse tema específico, e outros também, mas no tema ambiental, a gente vê que, na nossa experiência, né, de diálogo, de trazer sempre um religioso, um cientista para o debate, nem sempre a liderança religiosa está aberta a isso, mas a juventude está. Essa juventude de fé está muito, digamos, mobilizada, engajada e conectada com isso. E agora começando a usar essa gramática religiosa. E eu tenho duas experiências que foram muito bonitas desse diálogo, dessa troca de saberes. Uma foi com o Fábio, outra foi com o Antônio Nobre, que é um grande cientista, né, mas que com uma sensibilidade espiritual imensa também. Teve um encontro do Fé no Clima, que foi em 2019, que estavam falando o André Trigueiro, Marina Silva e o Antônio Nobre, em volta de 30 lideranças religiosas de todas as crenças e regiões e tendências também, alguns mais conservadores. Depois a gente pode falar sobre isso, a gente estava comentando sobre os conservadores em diálogo, que a gente está categorizando agora. Mas nessa experiência, nesse dia, todos os religiosos falaram, seus 10 minutos, porque religioso, para falar pouco é muito difícil, né? Você fala, o pastor fala 5 minutos, aí meia hora você consegue. Mas, então, e todos os religiosos falaram sobre o tema ambiental, sobre o cuidado com a criação, fizeram a sua fala. E aí, quando o Antônio Nobre foi falar, ele pediu para que todo mundo levantasse, que fizéssemos 5 minutos de silêncio. Ele fez um ritual religioso no meio daqueles 30 religiosos. Então, foi assim, uma quebra um curto-circuito nos nossos canais tradicionais de compreensão quem é o religioso, onde está a religião, onde está a ciência. E, bom, o Fábio também, a gente esteve juntos, né, Fábio na Casa do Perdão, que é uma casa de santo lá em Campo Grande, de Umbanda, a mãe Flávia Pinto, que é também uma parceira nossa do Fé no Clima, é uma das fundadoras do Fé no Clima,
E nesse espaço que se chama Casa do Perdão, o Fábio começou pedindo perdão em nome dos cientistas. E ele foi muito abençoado ali pela mãe Flávia, que enfim, mostrando que realmente deveria ser uma troca de saberes, de conhecimento horizontal e não vertical, como é o caso sempre. A gente sempre fala, vamos levar um cientista para explicar como é que vai funcionar, o que vai acontecer. Essas experiências que os saberes periféricos, tradicionais, já acumulam, o exemplo, você falou dos pescadores, isso são experiências periféricas, estão longe da ciência, está afastado da ciência. Então, essa importância de trazer essa periferia de conhecimento, de experiência, para o centro, é fundamental. E eu acho que é só assim, é o que o Fábio fala, só assim que a gente consegue avançar. Resolver não vamos resolver. A gente já sabe que temos muitos riscos de coisas muito graves. Mas tem um avanço quando você consegue ouvir. Sim. Tem um avanço. Tem um avanço. Avanço do conhecimento. Exato. Isso acontece. É o progresso. Acontece. E eu acho que uma outra coisa interessante que eu acho que o Fábio trouxe também com a experiência do Covid, né, da pandemia, no mundo e no Brasil, a gente percebeu que a pandemia mudou, né, a relação e os papéis da ciência e da religião para a existência. Né? As pessoas estavam, assim, a gente dependia da ciência para a cura, para a vacina, e as pessoas, se não tivessem acesso às suas crenças, à sua fé, isso realmente colocou a fé e a ciência nesse mesmo lugar. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar dialogando, porque senão a gente não consegue avançar. Bom, eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer. Sim, os conservadores em diálogo. A gente sabe que tem os conservadores que a gente não consegue sentar à mesa, sabemos. Mas há conservadores que a gente consegue sentar à mesa. E a gente consegue avançar, que seja um pouco. Eu estava comentando com o Fábio agora recentemente, ele me conheceu, acho que no nosso último encontro, um bispo, né, um bispo de uma grande igreja, um grande nome, que seguiu, que apoiou o Bolsonaro, e a gente começou num encontro assim, informal, em algum lugar, falou assim, olha, a gente está falando de um tema ambiental, podemos falar? Podemos dialogar? Tá bom, aí marcamos uma outra conversa, uma segunda conversa, uma terceira conversa. No final, ele escreveu um texto para um guia Fé no Clima que a gente tem, de diferentes religiões, junto com o pastor Ariovaldo Ramos, que é um pastor super progressista, próximo do Lula, junto com uma outra pastora de São Paulo, que é batista também. Então, assim, tem um espaço de diálogo que a gente tem que vai se alargando. Então, esses conservadores em diálogo, a gente está usando essa expressão de alargar a possibilidade de diálogo. De comer, que nem, sabe o brinco, piercing? Você bota só aquele pequenininho. De repente, você bota um pouquinho maior. Aí depois você bota um pouquinho maior. De repente, você está falando sobre a temática LGBTQ. E amados. E, de repente, você está falando sobre aborto. Vai mudar? Não vai mudar de uma hora para outra, mas você alarga, vai alargando, e é usando essa gramática, usando a gramática, o texto bíblico, esse projeto que a gente está usando muito essa expressão de conservadores de diálogo e o alargamento da compreensão, alargamento da compreensão não é uma expressão, o alargamento da possibilidade de diálogo. Da escuta, sim. O projeto chama Fé no Poder que vem das bases, que é uma formação e articulação com lideranças religiosas sobre temas de direitos humanos, democracia,
bem amplo, né? Racismo, gênero. Então, são grupos pequenos, 13 pessoas no cargo. E aí a gente foi conversando. E passamos durante as eleições, nos reunindo, conversando. Aí tinha, passando um vídeo sobre uma temática. Aí debate, uma conversa. E a gente sentiu, mesmo as pessoas que estavam lá que votaram no Bolsonaro, mas eles estavam alargando um pouco o entendimento sobre algumas coisas. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse em mente, que a gente tem que estar sempre buscando novos diálogos, mesmo com esses conservadores que a gente quase está desistindo. Não vai sentar na mesa comigo, não vou conversar, ele não vai nem ouvir. Talvez. Então, é isso, esses conservadores em diálogo que a gente está trabalhando, e, bom, tivemos que viver isso durante 4 anos, né? Quer dizer, o Zero é uma organização laica, né, e que teve que lidar com as diferentes desafios, né, do período que a gente viveu e está vivendo ainda. Porque a gente sabe que o nosso Congresso é absolutamente conservador, muito marcado por identidades religiosas. Então, isso é um desafio que a gente tem que manter sempre presente. E eu acho que esse espaço, né, de diálogo que a gente começou, Fábio e eu, e o espaço que vocês abrem, né, para introduzir esses temas é muito importante, que é para a gente quebrar os nossos muros, né? Quebrar barreiras, alargar os nossos conceitos e entender que sim, tem pessoas, a gente está falando de vários pastores, pastoras e padres ultra progressistas, e não estou falando só de teologia da libertação, estou falando de várias, assim, pessoas que têm sentimentos, visões progressistas, independente de ser pentecostal ou não. Tem entendimentos diferentes. Então, que a gente começou a entrevistar jovens de comunidades religiosas no Brasil inteiro, religiosas e espiritualidades diferentes, e foi muito bacana a experiência. Aí, entrevistando, a gente falou, vamos fazer um filme sobre isso. Eu vou passar o trailer para vocês verem. Por que esse conhecimento científico que tem que chegar nas populações? Por que não o conhecimento tradicional, o conhecimento ancestral, não pode fazer esse outro caminho? Por que é sempre a periferia que tem que ir para o centro? Por que o centro não vem para a periferia? Como a questão ambiental, ou seja, a questão ecológica em si, está na agenda do dia do mundo, então as empresas estão falando sobre isso, os acordos globais estão tratando sobre isso, as condicionalidades estão determinando que isso é uma prerrogativa de atuação nos espaços. Então, por isso está rodando o mundo, isso atinge a igreja, porque a igreja é uma organização orgânica da sociedade, né? Por exemplo, a linguagem científica ela não toca o profundo da gente. Mas a dimensão da espiritualidade, ela toca. Então, todas as religiões têm que ter esse compromisso. Se religião é religar o outro, religar a divindade, mas é também religar a criação. Então, a gente tem que fazer esse caminho juntos. Não dá mais para fazer separado. De maneira geral, no judaísmo existe isso. Existem feriados dedicados ao meio ambiente. No calendário judaico existem 4 anos novos. Um é o ano civil, o outro eclesiástico, o outro para o pagamento de impostos e um é dedicado exclusivamente para árvores. Tem algumas passagens que diz que o homem ele deve plantar árvores e incentiva o plantio de árvores. E essa passagem, hoje em dia, né, no nosso cotidiano, a gente vê o quão é importante, né? Uma árvore sequestra carbono, produz oxigênio, diminui ilhas de calor, são diversos benefícios, né, da árvore. E a noção de que se a gente continuar desse jeito, a gente está como gado num abatedouro, assim. E vem muito da noção budista de karma, né? Karma nada mais é do que causas e condições operando ali. A maior dificuldade para mim tem sido convencer as pessoas de outras gerações, que isso é uma coisa importante, que as mudanças climáticas são reais. A realidade está sendo transformada muito rapidamente. A nossa tomada de decisão ela tem que ser rápida. Se a gente precisa dessa urgência na tomada de decisão,
A gente precisa de novos sujeitos políticos. A gente precisa de novas pessoas construindo uma política fundamentada em raça, em gênero, em orientação sexual, sim. A gente tem que falar de mudanças sistêmicas. No nosso dia a dia, a gente tem um diálogo com as lideranças religiosas, mas a gente também tem um diálogo também importante e bastante constante com ambientalistas, com cientistas. É entender sobre o racismo ambiental o que os povos originários passam, que os indígenas passam. Porque é para ele poder entender o racismo ambiental que eu passo. A gente encara grandes desafios, mas se a gente se reconhecer como protagonista dele. E acho que é aí que a juventude entra, porque ela já entendeu que a gente não está falando do futuro da juventude. A gente está falando do presente, a gente está falando do agora. A gente já está sofrendo com isso. Então, quando foi falado que o último rio, quando poluído, quando a última floresta fosse destruída, dinheiro não se come. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nessa terra à procura de Deus. Porque se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou. Procura quem lhe deu início, aquele que é seu Criador. Caminhemos cantando, verter a lei que perverte ao povo em grei e ao governo em carniceiro. Meu pastor se faz cordeiro, servidor se fez como teu carro de guerra. Creio na internacional das frontes alevantadas, Fazes dos da voz de ventos igual teus a igual, mensageiros, das mãos e dos relâmpagos os teus uma servidores. ordem de mal, Puseste a terra e ao bem progresso firme de sobre os seus mentira. alicerces. Tenho menos paz que Nunca isso, será abalado. tenho mais amor que Uniste a paz. terra com o mar, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram assim. Mas é isso, foi uma experiência de ouvir essas juventudes religiosas, e o mais interessante é que a gente falou, precisamos promover o diálogo intergeracional, mas a gente percebe que os sábios, né? A Heloísa acompanha muito isso, os sábios são jovens, né? São eles que estão formando os adultos. Então, nos espaços religiosos também, não poderia ser diferente, apesar das hierarquias, né? Mas, então, foi muito rica essa experiência de entrevistá-los. Aí a gente falou, vamos fazer um filme para... Esse filme foi feito em diferentes espaços do Brasil, né? Do Brasil, foi. Vários, 10 estados. E o projeto Fé no Clima, ele vai para outros estados? O Fé no Clima, sim, ele está em diversos estados. A gente cria, primeiro, uma aproximação muito individual mesmo, porque a gente está falando de espaços de confiança, né? Uma igreja, as pessoas estão lá, frequentam durante 10 anos, criam uma relação de confiança com aquele líder, e aí não é... A ideia é realmente fugir da coisa utilitarista, né? De falar assim, vamos aproveitar que você é um bom comunicador e falar com o seu... Então, realmente é um contato individual, inicialmente é um contato pelas redes, né? Redes de confiança, de afeto, de relação, que o ISE realmente há 53 anos que existe, temos um leque de lideranças religiosas no Brasil todo, né? Cada pesquisador que passou pelo ISE tem seu contato, e então a gente começa com essa aproximação, e a partir daí a gente busca promover esse diálogo com um cientista e um religioso, reúne diferentes grupos, dependendo, a gente entendeu que os cristãos, por exemplo, católicos e evangélicos, a gente consegue juntar para esses debates. Evangélicos e matriz africana, menos. Mas vocês conseguem? Nos encontros que a gente faz, a gente reúne. E eles se falam, né? Se falam. Acho que é importante dizer que existem ilhas de debate e de abertura. A gente mencionou mais cedo, né, o pastor Henrique Vieira, que é uma pessoa que já tem uma projeção importante, apesar de não falar mais não é que ele não fale mais, mas ele não toca mais parte de um público evangélico, que são esses conservadores
um pouquinho longe, assim, na fronteira ali do diálogo e não diálogo, mas existem novos projetos. Tem um grupo que chama Novas Narrativas Evangélicas, é super interessante. E o que é muito interessante também no cristianismo evangélico é que não gostaram daquela igreja, vão abrir outra. Tem uns relatos, a moça queria se divorciar, foi para outra. Foi para outra. Ele vai nesse bairro, não, mas não gostou do pastor, vai para aquela outra. Numa rua tem 50 igrejas. Então, isso tem um quê democrático, né? É um desafio que a gente está vivendo hoje no Brasil, do papel da religião, como a religião é vista e como a gente pode trabalhar daqui para frente, porque ela vai estar aqui, ela vai estar com a gente. E é muito interessante, a gente tem um grupo de debates lá no ISE, naquela semana em que tivemos a posse do Silvio de Almeida, da Aniele, e aí depois, 10 dias depois, uma semana depois, teve o ministro, como ele chama? Wellington Dias, que abriu um ato do ministério com um Pai Nosso. A gente está falando de que laicidade, né? Que laicidade é essa? Nós estamos no campo progressista, digamos assim, né? Nós, o governo hoje. Mas como o ministro abre uma solenidade do Estado rezando, né? Entendo que a Aniele, seu pertencimento de matriz africana, faça e o Silvio de Almeida também, faça suas reverências, assim como a Constituição brasileira fala em nome de Deus, todo mundo, né, podem manifestar, mas é um desafio que a gente vai viver. Já vivemos e daqui para frente cada vez mais a linha é tênue. Eu queria pedir desculpas que eu vou ter que sair e agradecer muito.